Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado pelas empresas usando Machine Learning. Tudo bom, gente? Esse aqui é o primeiro de uma série de 2 vídeos que eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês que, putz, você nunca programou, vê esse negócio de Python, assusta e tal. Esses vídeos servem justamente para mostrar que sim, é possível, dá para você aprender tudo o que você precisa saber de Python, não é programação avançada. E eu vou passar aqui, nessa série de 2 vídeos, tudo o que você precisa saber de Python, de programação, para poder se tornar um cientista de dados e entrar nesse mundo de Machine Learning. Então vamos lá, gente? Então aqui onde eu estou, essa interface básica do Jupyter, que é o ambiente que a gente usa aqui dentro de Machine Learning, dentro de ciência de dados, que os cientistas de dados mais usam para desenvolver aí seus códigos em Python. Depende da forma como você instala o Python, ele já vem instalado. Depende da forma como você instalar, ele não vem instalado, mas é bem fácil de você colocar esse ambiente. Ele roda aqui dentro do seu navegador. Nesse vídeo de hoje eu não vou mostrar para vocês como fazer essa instalação do Python, do Jupyter e tal. Esse vídeo aqui é mais sobre como usar isso daqui, mas relaxa que a gente vai fazer um vídeo também mostrando aí desde o basiquinho, como instalar e tal. Então segura a emoção, que aqui a gente vai... Acompanhe aqui para entender qual que é a base, como funciona. E aí você que estiver vendo, primeiro assiste esse vídeo tentando entender aqui os conceitos, deglutir aqui essa informação. E depois que eu recomendo, depois assiste de novo esse vídeo, instalando tudo e tal, e replicando o que foi falado aqui. Abre o seu notebook e vai tentando escrever as mesmas células, rodar o mesmo código. E aí você vai ganhando um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de maturidade com isso que está acontecendo. Então, bom, essa aqui é a interface básica dele. Isso aqui é basicamente um navegador de pastas do Windows. Eu estou dentro de uma pasta aqui, onde eu abri ele. Às vezes ele vai abrir dentro da sua home ali, dentro da pasta do seu usuário, às vezes dentro de alguma outra pasta, mas não importa, eu estou dentro de uma pastinha aqui do Windows. E aí, para eu criar um novo código, eu vou aqui em New Python 3, que ele vai criar um novo notebook de Python. Isso aqui é um ambiente que roda códigos Python. E aí, se eu volto aqui na aba anterior, ele criou esse arquivo untitled.ipynb. IPython Notebook é o tipo de arquivo que esse ambiente aqui do Jupyter cria para a gente. E a gente pode renomear ele. A gente clica aqui em cima e põe aula Python ML Rafinha, por exemplo. E aí ele muda automaticamente aqui o nome do nosso arquivo para a gente poder encontrar, ficar um pouco mais fácil e tal. E aí como funciona? O Jupyter aqui, ele é dividido em várias caixinhas. Ele começa aqui com uma só. E eu posso colocar código Python aqui dentro. O que é código Python? A gente já vai ver ao longo dessa aula. Mas basicamente, Python é uma linguagem de programação que é uma forma de você escrever comandos e pedir, por favor, para que seu computador, seu processador, execute esses comandos para você. E a gente vai ver que todo comando, no fundo, acaba sendo algum tipo de operação matemática ou operação sobre algum tipo de dado. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma conta, putz, eu não lembro como calcula 3 vezes 7. Como é que é 3 vezes 7? Se eu digito aqui 3 vezes 7 e dou Shift Enter, ele executa isso aqui, mostra pra gente essa conta, e cria aqui uma nova célula. Eu posso colocar um outro comando, como por exemplo, vou criar um texto, eu crio um texto aqui separando ele por aspas, Oi, ouvintes do Rafinha. E ele mostra pra gente aqui o que é essa estrutura de dados. Ele executa esse código para a gente. Eu posso, inclusive, colocar só um número aqui. Tudo isso são comandos que eu estou mandando para o processador, falando, olha, por favor, execute isso daqui e mostra para a gente. E aí parece um pouco simples, mas a gente vai ver ao longo dessa aula como a gente pode usar esse monte de comandos aqui dentro de outras estruturas, dentro de contextos de programação, que vão tornar tudo mais poderoso. O primeiro conceito que a gente tem que trazer aqui, que usa em qualquer contexto de programação, e particularmente muito em ciência de dados, e machine learning, modelagem e tal,
é o conceito de variável. Isso sempre aparece. Que o que é? É uma caixinha. Então, vou fazer aqui uma caixinha de número e vou colocar, por exemplo, o número 5. Executei, ele não mostra na tela, porque aqui ele não fez nada, ele só colocou 5 dentro dessa caixinha. Se eu quiser ver o que tem dentro, eu posso executar este nome, essa caixinha aqui, que eu coloquei nota, que eu coloquei sem aspas, porque é o nome de uma variável, o nome dessa caixinha. Eu quero ver o que tem dentro, ele vai executar. Então, o que eu estou falando para o processador aqui? Olha, pega aí no seu espaço de caixinhas, no seu espaço de memória do computador, memória RAM, aqui no caso, e me fala o que tem dentro dessa que o Rafinha aqui, que o meu programador, chamou de caixinha de número. E aí, o processador vai lá, procura na memória, essa daqui é a caixinha de número. Tá aqui, o que tem aqui dentro é o número 5. Nota que eu poderia ter dado outros nomes. Poderia chamar, por exemplo, de A. A igual a 7, por exemplo. E se eu deixar aqui na última linha da célula, ele vai executar isso aqui e depois vai executar essa outra para mostrar na tela para a gente. Então, a gente põe aqui. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para vocês verem. E aí está aqui. Eu tenho uma caixinha chamada A que tem o número 7 nela. E qual que é o poder de eu criar essas caixinhas? Eu consegui trabalhar com dados sem saber necessariamente o detalhe deles. Eles podem ter vindo de uma tabela, podem ter vindo de um formulário que uma outra área de negócio preencheu e tal, e foi e colocou aquilo lá dentro de uma caixinha. A gente já vai ver como trabalhar com esse monte de caixinhas e criar todos esses contextos. Mas, por exemplo, eu posso ter o salário de uma pessoa, que vamos falar aqui, que é de R$8.000. Pequena dica, em Python, se vocês quiserem, vocês podem separar o número aqui com underline. Só ignora isso no número, tá? E vou criar uma outra caixinha aqui, por exemplo, a área de recursos humanos falou, do aumento, que é 10%, 0,1, 10%. Então, cria essas duas caixinhas. Aí, olha, vamos aplicar este aumento no salário aqui do Rafinha, por exemplo, que atualmente, vamos supor, está ganhando R$8.000. Como que eu faço isso? Eu posso fazer salário vezes 1 mais aumento. Então, o aumento é de 10%, eu ponho 100%, 1,00, mais o meu aumento vai dar 110%. E aí vai me dar o valor do meu salário. Depois do aumento, R$8.800. Note que ao fazer isso, eu só peguei e executei esse comandinho aqui, eu não fiz nada. Do mesmo jeito que aqui em cima eu fiz uma conta com número, eu fiz 3 vezes 7, aqui eu executei uma conta. Mas dentro da minha caixinha salário, continua com o mesmo valor. Só que aí a gente já, aqui deixa para a gente começar a ver o poder que a gente pode ter com essas caixinhas, com essas variáveis de programação. Eu posso aplicar esse salário substituindo ele. Então, eu posso falar o seguinte. O salário novo do Rafinha é o quê? É o salário antigo vezes 1 mais aumento. E aí, se eu fizer isso, ele não mostra nada, porque, de novo, é uma atribuição. Eu estou colocando um novo valor aqui dentro do salário. Só que eu substituí. E aí, isso já começa a dar uma noção do poder que a programação pode trazer para a gente. Eu consegui substituir um valor que eu tinha guardado aqui numa gaveta, baseado no próprio valor que já tinha lá dentro. Eu fiz uma atualização. E a gente vai ver que a gente tem muitos recursos para fazer isso de diversas formas, programaticamente, planejando o que a gente vai fazer. Então aqui, esse é o primeiro conceito que a gente viu. Vamos subir aqui e vamos dar um nome para isso. Então, conceito 1, variáveis. É uma caixinha, na verdade é um espaço na memória RAM do computador para guardar uma certa informação com um certo nome. Coloquei aqui um comentário. Para vocês criarem essas células aqui no Jupyter de comentário,
estou aqui com essa célula selecionada, aperto ESC para não escrever dentro dela, só com a célula. Aí se eu apertar A de above, acima, em inglês, ele cria uma nova. E aí se eu aperto M, ele transforma isso numa célula de comentário. Eu posso colocar um texto aqui, ele vai formatar para mim como texto. É simplesmente para ficar um pouco mais legível para vocês. Então esse é o primeiro conceito que a gente viu, o conceito de variável de computador. Variável de programação. Que é simplesmente, olha, pega um pedacinho aqui bem pequenininho na memória e guarda essa informação aqui para mim. Porque depois eu posso precisar dela de novo. E a gente vai ver que os nossos programas, na verdade, vão ser uma série de formas de ir trabalhando e processando a informação que está dentro dessas variáveis. Num dado momento, a gente pode escrever isso em um arquivo no seu disco rígido, para poder ficar ali um pouco mais, para você poder acessar depois, mandar para outras pessoas e tal, mas tudo que a gente está fazendo é processar informação, processar dados que estão dentro de uma certa, dentro aí da memória do seu computador, para extrair informação útil deles, aprender com estes dados. Isso aqui é um dado. Eu coloquei o dado 5 dentro do espaço de memória que eu dei nome caixinha de número. Tão simples quanto isso. E aí, se alguns de vocês já tiveram contato com outras linguagens de programação, não precisa ter tido, tá? Isso aqui é só um comentário, mas vocês devem estar estranhando, porque outras linguagens, todas têm esse conceito aqui de variável, praticamente todas as linguagens, com notáveis exceções. Mas em outras linguagens é um pouco mais chato. Eu tenho que falar, olha, salário está recebendo um número inteiro. Aumento está recebendo um número com casas decimais. Em programação eles chamam de ponto flutuante. Aqui é uma variável que tem um tipo de string. Aqui no Python eu não precisei fazer nada disso. Eu coloquei aqui 5 dentro da caixinha de número. Se eu quiser colocar um outro valor dentro dela, a caixinha de número recebe 7.3, eu posso. Inclusive, apesar do nome dela ser caixinha de número, se eu quiser colocar um texto, eu também posso. O que está acontecendo aqui? Dentro do computador, essas coisas são muito diferentes. Um número inteiro, um número com casas decimais e uma string. Por quê? Para o computador, ele vai tentar representar essas coisas da forma com que é mais fácil para ele trabalhar. Então, no caso do número inteiro, ele vai pegar e vai colocar um número lá. No caso de um número com casas decimais, ele vai representar o número e a potência de 10. Qual que é a posição desse ponto em relação ao número completo. Ele vai representar estas duas informações dentro da memória. E a forma dele fazer contas fica um pouquinho diferente. O texto ele pode ter um tamanho variável. Então, eu posso precisar de um espaço muito grande de memória. Posso escrever aqui um tomo do Senhor dos Anéis e do O Hobbit. Ótimos livros. Filme Senhor dos Anéis é ótimo, do Hobbit tem minhas críticas, mas recomendo que assistam e que leiam, muito bom. E eu posso escrever o que eu quiser aqui. Pode ser um texto tão grande quanto eu quiser. Nota que um texto grande vai ocupar mais memória. As coisas crescem. Então, a string ela tem um tamanho variável. Dentro do computador, são coisas muito diferentes. Os tipos de dados. Vou apagar aqui. E isso, dentro do Python, ele não pede para a gente falar. Ele vai trabalhando nisso sozinho. Mas é interessante a gente entender que alguma coisa está acontecendo ali por baixo. E que há alguns tipos de dados. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Tipos de dados. Vou falar aqui primeiro para vocês sobre os tipos de dados básicos que tem. Tá? Então, eu tenho números inteiros. Posso colocar um comentário de Python aqui com cerquilha. Números inteiros. Então, por exemplo, 3. Esse é um tipo de dado. Eu posso colocar aqui A igual a 3. Um outro tipo de dado são os números com casas decimais. Que é, por exemplo, B igual a 3.0. Nota que isso são coisas um pouco diferentes.
tanto a representação dentro do computador é diferente, como em certos casos, uma determinada função, a gente já vai ver esse conceito, um certo processo espera que você passe para ele um número inteiro. Se você passa um número com casas decimais, ele não sabe exatamente o que fazer. Então é importante a gente entender que números inteiros e números com casas decimais, mesmo que tenha um ponto zero aqui, são coisas diferentes dentro do computador, são dados diferentes. Inclusive, certas linguagens, se eu tentar transformar um no outro, podem dar problema e podem estranhar. E se, por exemplo, eu fizer aqui, eu pegar essa minha variável A, que é um número inteiro dentro dela, vou fazer aqui uma conversão de variável. Conversão de isso. Se eu fizer aqui que o A recebe 3.0 agora, o que aconteceu? Esse mesmo nome A, que antes tinha informação 3 inteira, agora tem informação 3.0, mas o tipo de informação que está lá dentro mudou completamente a representação. Então, o que aconteceu por debaixo dos panos aqui? O Python, o meu computador, o que ele está falando ali para o meu processador, sem a gente precisar contar, para a gente ter que ficar pensando nisso, mas o que ele falou para o processador? Olha, aqui onde você tinha pego essa caixinha aqui, chamada de A, colocado esse valor inteiro aqui, joga ela fora. Joga ela fora, pega este outro pedaço, essa outra caixinha aqui, dá o nome de A para ela agora e põe esta outra informação 3.0. Toda vez que eu troco o tipo de dado, o meu computador está tirando, ele está jogando fora a informação que tinha naquela variável e colocando uma nova num outro lugar. Por que é importante a gente saber isso? Na maior parte dos casos, a gente esquece desse tipo de coisa, não precisa ficar pensando. Em certos casos, como em Machine Learning a gente trabalha com grandes volumes de dados, isso pode impactar o seu processamento. Então, uma coisa que é interessante a gente ter visto aqui uma vez na vida, aqui nessa aula, comigo, do Rafinha e tal, para lá na frente, putz, será que não é porque eu estou o tempo todo trocando o tipo de dado? Será que isso não está impactando alguma coisa? Então, é um tipo de informação que é importante da gente saber, tá? E uma outra informação que a gente pode ter, um outro tipo de dado que existe, é a string, que a gente já viu ali em cima. Vou chamar aqui de texto, que é um texto. Um texto separado por caracteres. Eu posso tanto ter uma variável, como eu posso, no meio do meu código ali, usar esse comando print, que ele pode escrever isso na tela para a gente. Isso vai ser bem útil para a gente entender o que está acontecendo dentro do nosso código. A gente vai ver isso aqui ao longo dessa aula algumas vezes, tá? E por último, o último tipo de dado mais básico que a gente tem aqui é o booleano, que é o quê? É um dado que pode valer true ou pode valer false. São esses dois únicos valores. E por que a gente vai usar esse tipo de dado? Porque é como a gente vai estruturar o nosso código. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a nossa variável A. Eu posso querer saber, olha, essa caixinha que eu chamei de A, que eu não sei o que tem dentro dela, ou sei lá, o salário que a gente tinha lá atrás. Será que o meu salário é maior do que 9 mil reais? Isso aqui, ele vai avaliar essa condição e o comando que o meu processador retorna é um booleano. Isso aqui vai ser bem importante, a gente vai ver no final dessa aula como isso é importante para a gente estruturar condições do nosso código. E, por exemplo, se eu tenho uma tabela, isso a gente vai ver na parte 2 dessa sequência aqui de vídeos, tem uma tabela aqui com salário de dezenas, centenas, milhares de funcionários. Eu quero selecionar somente aqueles com salário acima de 9 mil, a gente vai usar esse conceito de variável booleana aqui para a gente. Então, são coisas muito importantes. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que existe uma coisa chamada variáveis, que é como a gente está trabalhando aqui com a memória do nosso computador. E a gente tem um outro conceito, conceito 2, são os tipos de dados. Que é qual o tipo de informação que eu posso colocar dentro das variáveis. A gente viu aqui que temos inteiros,
Temos floats, são os números com casas decimais. Aqui eu vou colocar tipos básicos de dados, porque a gente vai ver que tem outros tipos daqui a pouco que são um pouco mais avançados. A gente tem as strings, que são os textos, e a gente tem os booleanos, que são condições verdadeiras ou falsas. E a gente viu aqui também agora, na segunda parte, que toda vez que eu troco o tipo de informação, em computação, vocês vão ver isso sendo chamado de estrutura de dados de uma variável, o computador joga a informação anterior fora, seleciona um novo pedaço de memória e coloca sua nova informação lá dentro. Então tem um preço aqui, tem o computador, toda vez que eu troco o tipo de dado da minha variável, ele está fazendo ali dentro da placa-mãe, do CPU do processador, 3 comandos ali. Na verdade, mais do que isso, mas simplificadamente 3. Desaloque, aloque um novo pedaço com esse nome e coloque essa nova informação. Ele está fazendo um conjunto de coisas. E é isso que a linguagem de programação faz para a gente para simplificar. Muito antigamente, quando se criaram os primeiros computadores, os primeiros processadores, existia só a linguagem do processador. E eu tinha que ficar falando coisinha por coisinha, mínimo detalhe que ele tinha que fazer. Então imagina, por exemplo, a tela do seu computador. Eu tinha que fazer um programa para falar ali, pixel por pixel, que cor ele tem que colocar em cada pontinho e tal, não sei o que, numa região de memória. Vai abrir o drive de CD. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente é o drive de CD para a gente colocar ali no computador. Tinha que mandar o comando para mexer no motor e mover até parar nesse ponto e depois girar o disco. Tinha que fazer tudo isso. Aí, qual que foi a ideia de criarem as linguagens de programação, como, por exemplo, Python e muitas outras? Abstrair tudo isso. É uma forma de eu escrever dentro de um texto aqui um pouco mais legível, um pouco mais simples, aquilo que eu quero que o processador faça, sem ter que ficar entrando nos mínimos detalhes. Aquilo que tem que ser feito toda vez, putz, faz para mim. Não me faz ficar perdendo tempo em alocar, desalocar, fazer isso, fazer aquilo e tal. Simplesmente deixa eu me preocupar com o meu problema. Deixa eu me preocupar com fazer ciência de dados, com fazer machine learning, com criar insights. Não com o detalhe de como o computador funciona. Então, essa é a grande finalidade de uma linguagem de programação. Mas vamos lá. O que a gente viu até agora? Temos variáveis e temos alguns tipos de informações básicas, bem básicas aqui, que a gente pode colocar dentro dessas variáveis para poder estruturar o nosso programa. Números inteiros, pontos flutuantes, textos e booleanos. Agora a gente vai ver como que a gente pode ir para tipos de dados um pouco mais avançados. Mas antes disso, a gente já vai entrar em como estruturar o nosso código. A gente vai seguir aqui para o nosso conceito 3. Condicionais. Tipicamente, em aula de programação, o pessoal não parte direto para condicionais, mas por que eu estou comentando aqui para vocês? Justamente para a coisa ficar um pouco mais dinâmica, porque vocês devem estar pensando, putz, aqui tem esse monte de variável, esse monte de coisa aqui, não sei o que fazer com isso, parece tudo muito tosco, muito simplão e tal. Isso aqui vai deixar um pouco mais dinâmico e vai mostrar o poder que a gente pode ter aqui com o nosso código. Então vamos lá. A gente acabou de ver um exemplo aqui em cima de uma booleana, de um momento do nosso código em que a gente quer checar. Nossa, mas será que o funcionário que eu estou trabalhando aqui nesse momento tem salário acima de 9 mil? E aí a gente pode, dependendo do resultado disso, poder fazer uma coisa ou outra. Então aqui, por exemplo, a gente quer, caso o nosso funcionário em questão, que a gente estiver trabalhando,
tiver salário inferior a 9 mil, então a gente poderia dar um aumento para ele de 10%. Caso contrário, a gente pode dar um aumento de só 5%. A gente está bonificando, a empresa pode estar com alguma política aí de bonificar mais os funcionários que estão ganhando menos para poder fazer uma equiparação salarial aí de todo mundo, etc. Então, como que a gente poderia implementar isso? Supondo que a gente está fazendo um código aqui para atuar na área de RH e tal, ou até para fazer um estudo do que aconteceria com outras variáveis, com outros indicadores, caso eu fizesse isso, um estudo de dados. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Caso o nosso salário seja menor do que 9 mil, aí eu ponho 2 pontos aqui, então o aumento ele é de 10%. Caso contrário, else, eu posso fazer aqui um aumento de 5%. E aí o meu salário vai receber um aumento de um mais aumento. E vamos colocar aqui para a gente poder testar. Um salário inicial de 7 mil reais. Nota que eu estou executando tudão, todas essas linhas de código aqui em uma única célula. E aqui no fim a gente vai ver o que sobrou na nossa variável salário. Então aqui, quando a gente está começando a ter um código um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais estruturado, o que eu recomendo para vocês? Pega uma folha de papel, assim, e começa a anotar aqui. A gente põe aqui, ó. Salário igual a 7 mil. A gente põe salário menor do que 9 mil. A gente escreve assim, ó. Salário igual a 7 mil. Salário é menor do que 9 mil? Sim. Então, eu peguei aumento igual a 0,1. E o meu salário, que antes valia 7 mil, agora vale 7 mil vezes 1,1. A gente escreve aqui, a gente vai executando o nosso código todinho à mão. E aí fica fácil da gente entender. E esse tipo de teste que a gente faz aqui, de executar um código à mão, se chama teste de mesa. É feito desde quando a gente está começando ali a aprender um pouquinho, até por programadores muito experientes. Toda vez que, bati num código que eu estou com dificuldade de entender aqui, você pega e começa a rabiscar, começa a entender o que está acontecendo ali. Não é porque a gente está trabalhando com o computador que a gente só pode usar ele. A gente tem todos os nossos recursos aqui de seres humanos à disposição. Inclusive, é uma grande filosofia aí dentro de Machine Learning e ciência de dados. A gente está usando o computador como uma ferramenta do nosso trabalho. Não é para substituir o trabalho de um ser humano, mas para potencializar, para deixar o ser humano que está ali por detrás mais poderoso e poder chegar em conclusões melhores, em decisões mais legais. Então vamos ver o que acontece aqui com o nosso código. Eu pego aqui 7 mil. 7 mil é menor do que 9 mil? Sim, então o aumento é de 10%. E na hora que ele aplicou, eu fiquei aqui com 7.700. Ah, Rafinha, mas o que é esse ponto 0001 aqui? Não dá isso, a conta está errada. Concordo plenamente com você. Isso aqui é o que a gente chama em computação de erro de computação numérica. Acontece por quê? Porque o computador não tem uma memória infinita para representar números. Então ele acaba dando uns errinhos de truncagem aí lá na milésima casa decimal. Todas as linguagens têm esse problema. Na maior parte das vezes, inclusive dentro de Machine Learning e ciência de dados, a gente não precisa ficar se preocupando com esse tipo de detalhe, tá? Isso só é um problema para algumas aplicações muito específicas, ou para quem projeta computadores, ou para quem fazem simulações matemáticas muito específicas que chamam modelos caóticos, tá? Normalmente a gente não tem que ficar se preocupando com esse tipo de arredondamento. Então aqui simplesmente ignore. E nota que eu posso executar esse código aqui várias vezes, inclusive para um salário talvez maior do que 9 mil. Por exemplo, 10 mil. Aí quanto deveria ser o meu aumento?
10 mil é menor do que 9 mil? Não. Então, meu aumento deveria ser só de 5%. E olha como dá certo. E aí, dica para vocês agora. Dica não, mas desafio para vocês. Se eu botar 9 mil aqui, o que acontece? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem. Vamos ver o que acontece? Ele deu 5% de aumento. Tomou R$ 450. Por quê? Porque 9 mil não é menor do que 9 mil. 9 mil é igual. Então ele caiu aqui na nossa condição de else. É falso. 9 mil não é menor do que 9 mil. 9 mil é igual a 9 mil. Ah, mas se eu quiser um menor ou igual, que a gente viu lá na matemática, na época do ginásio e tal, eu ponho menor ou igual. Tão simples quanto isso. E aí eu posso trabalhar aqui com as nossas condicionais. O que eu estou querendo passar aqui para vocês? O que é o conceito de condicional? É que talvez vocês até vejam em outros contextos, usado de outras formas e tal, mas a ideia, o que eu quero passar aqui, o que é importante vocês entenderem é a ideia. Depois, se vocês virem escrito de outra forma, é muito fácil de vocês entenderem, perguntar para alguém e tal. Putz, beleza, é aquele negócio lá. O conceito que é importante. Condicional é uma forma de eu quebrar o meu código em duas partes. Tem um pedaço que só é executado de acordo com outro pedaço que já foi executado no meu código. E nota que eu posso ir colocando várias condicionais, inclusive uma dentro da outra. Por exemplo, se o meu salário for menor do que 9 mil, e se o cargo for diferente, aí diferente é uma exclamaçãozinha aqui, de diretor, então o aumento é de 10%. Caso contrário, ou seja, se o cara ganha menos de 9 mil, mas é um diretor mesmo assim, por alguma razão um diretor com salário baixo, talvez tenha um bônus muito grande, talvez ele tenha um salário simbólico, que ele doa tudo, como o Bill Gates e tal, não interessa, aí vamos supor que eu quero dar um aumento de 0 para ele. E por último, o aumento é de 5%. Nota que eu coloquei aqui uma condicional dentro da outra. Então eu posso ir quebrando o meu código em quantas partes forem necessárias. E eu posso alterar a minha variável dentro da própria condicional e mudando o fluxo. Aqui eu escrevi errado, é aumento, desculpa. Eu posso fazer toda essa brincadeira aqui. Note que, se eu executar esse código como está, e eu vou executar justamente para vocês não se assustarem, porque quando vocês forem fazer sozinhos vai aparecer esse tipo de coisa, ele vai dar erro. Aqui não deu erro porque ele não chegou aqui. Mas vamos colocar salário de 7 mil. Aí ele dá erro. Por que ele deu erro? E até é interessante a gente conversar por que ele não deu erro da outra vez. Vamos ler o que aconteceu aqui. Aí saber inglês ajuda, não é fundamental, porque vocês podem se acostumar, mas ajuda. E com o tempo vocês até acabam aprendendo um pouquinho de inglês pelo próprio contato aqui. O que ele escreveu? Erro de nome. Erro de nome? O que aconteceu? Ele não sabe mais que eu chamo Rafinha, será? Não. Ele falou que o nome cargo não está definido. Ele bateu aqui, ó. Quando ele foi executar essa condição, ele falou, olha, se o cargo não for diretor, faz isso, aquilo e tal. Só que em momento nenhum aqui, se a gente for voltar, eu falei o que é cargo. Eu não criei essa variável, essa caixinha. Então ele não sabe o que fazer. E antes, note que não tinha dado erro. Tinha colocado aqui um salário acima de 9 mil. Por que não deu erro? Porque Python é uma linguagem interpretada. Então ele não vai olhar para esse código inteiro e ver se tem alguma coisa de errada e tal. Não, ele sai executando conforme a necessidade. E aqui, como o salário foi maior do que 10 mil, ele ignorou todo esse pedaço aqui e foi direto para o else. Então ele nunca precisou se preocupar se cargo existe ou não, porque ele nem olhou para isso. Doesn't matter. Ele só precisa se preocupar com isso
se ele chegar nessa linha e precisar executar essa condição. Aí ele se incomoda, porque, putz, eu não sei o que você quer fazer. Então vamos deixar esse pedaço aqui com erro, para ficar catalogado, e vamos criar aqui um cargo. Por exemplo, cientista de dados. Aí, se eu faço isso, o que acontece? Vamos ver como ficou o nosso aumento aqui nesse caso. Deu um aumento de 10%, porque cientista de dados não é diretor. Então tá certo. Note que eu coloquei aqui diretor com D maiúsculo. Se eu colocar aqui diretor com D minúsculo, ele continua dando um aumento de 10%, porque ele diferencia essas coisas, se é maiúsculo ou se é minúsculo. Como que a gente pode evitar isso? Vamos colocar aqui. Vai executar por causa do D minúsculo. Como que a gente pode tratar esse tipo de coisa? E aí, a gente já vai entrar num conceito aqui que chama métodos, que são métodos da string. Se eu olhar aqui para o meu cargo, é diretor com D minúsculo. Dentro dessa interface do Jupyter, se eu aperto aqui ponto, Shift e Tab algumas vezes, ele me abre a documentação disso daqui. Segura Shift e aperta Tab algumas vezes. Ele fala, olha, isso aqui é uma string e tal, não sei o que. Não é isso que a gente está interessado aqui. Simplesmente aperta ponto e aperta Tab, sem Shift, ele abre uma listinha aqui. O que são isso? Isso aqui são, o que a gente vai ver, são funções e métodos. O que é isso? São códigos que já deixaram prontos para a gente poder fazer alguma transformação em cima desta variável cargo. Dentro de Python, todas as nossas variáveis, praticamente, são objetos, o que quer dizer que eles têm esses métodos e esses atributos para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui capitalize, o que isso faz? Põe a primeira letra maiúscula. Se eu ponho aqui, por exemplo, um lower, ele vai deixar tudo minúsculo. Se eu ponho aqui, por exemplo, um upper, ele deixa tudo maiúsculo. E tem uma porção de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, count. Ah, Rafinha, mas eu não sei o que esse monte de coisa faz, a lista é muito grande. Você pode ir aprendendo conforme a necessidade, conforme você precisa. Mas se você tiver curiosidade, tem duas formas que você pode fazer. Se você abre parênteses aqui, aperta Shift e Tab, ele abre a documentação que ele fala. Então, por exemplo, count. Retorna o número de ocorrências não sobrepostas de uma substring. Então, se eu quero saber aqui, por exemplo, se or está aqui dentro, uma vez. Quantas vezes a letra R aparece? 2. Diretor tem 2 vezes a letra R minúscula. E dá para ir brincando. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar um ponto de interrogação aqui na frente, que ele também abre essa documentação aqui para a gente, falando o que esta função, este método faz. E praticamente todo objeto que vocês forem tratar do Python, à exceção de números, vão ter uma listinha de coisas que vocês podem fazer com eles. E essa listinha é fundamental. É o que mais vai tornar a gente poderoso para tratar dados. Então aqui, por exemplo, para resolver o problema do D maiúsculo, usamos o lower. O que eu quero dizer com isso? Se cargo.lower for diferente, diretor.lower, então estou comparando duas strings, mas sempre com letras completamente minúsculas. E aí o meu aumento é 0. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Nesse caso aqui da string. Porque é uma coisa extremamente comum quando a gente vai lidar com dados. Como a gente está trabalhando aí com tabelas muito, muito, muito grandes,
que vieram de um monte de formas de informação e tal, os dados veio o que a gente chama de sujos. O que é isso? Na hora que eu leio a minha tabela, ao invés de vir diretor, assim, bonitinho, como deveria, vocês vão encontrar muitas vezes no dia a dia de vocês isso aqui. Diretor com espaços à esquerda, espaços à direita, por causa da forma como a tabela foi preenchida, sempre há uma boa explicação. Às vezes um erro de digitação, vai ter diretor com D maiúsculo, com D minúsculo, com tudo maiúsculo. Sempre há alguma mudança. E como que a gente corrige essas mudanças? Com os métodos das strings e dos outros objetos que a gente for lidar. Então, aqui no caso, vou botar aqui ainda um strip para isso funcionar. A gente já vai ver o que é. Então, vamos lá. Métodos de strings. A gente vai introduzir aqui o conceito de método de string, porque são coisas poderosas e importantes para a gente. Mas o que eu mais quero que vocês aprendam desse trecho que a gente vai falar aqui agora. Vou botar aqui funções e métodos. Entendam que quando a gente está usando uma linguagem de programação, como Python, a gente não precisa saber fazer tudo do zero, a gente não precisa construir todos os mínimos detalhes. A gente usa justamente métodos e funções prontas que outras pessoas já desenvolveram para um escopo muito mais geral e a gente vai usar isso para se concentrar no nosso problema. Isso é um dos conceitos mais importantes, que é o que torna possível a gente fazer machine learning. Se eu vou construir ali, por exemplo, eu quero ajustar uma função, eu quero prever qual que é a minha demanda do mês que vem, eu quero saber qual que é a probabilidade de um cliente comprar uma caneta. Eu não preciso ficar construindo um monte de código, um monte de método. Eu uso métodos que já existem, eu uso toda uma teoria estatística que já está ali toda encapsulada dentro de uma função e só aplico ela. O meu papel como cientista de dados é o quê? Entender conceitualmente o que está por trás desse método e o que isso está fazendo com os dados. Mas eu não saber o mínimo detalhe, cada if, cada variável que está ali dentro. Então aqui o que eu quero passar para vocês é um primeiro contato para vocês se acostumarem com, olha, eu posso usar coisas prontas. Então vamos lá, coisas que a gente pode fazer com uma string. Saber o tamanho dessa string. Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai usar uma função nativa aqui que o Python já tem, que é o len. Ele me volta basicamente quantos caracteres essa minha string tem. Diretor, como eu coloquei esse montão de espaços, tem 16 caracteres. Note, se eu escrever na tela, vai parecer estranho, porque eu tenho espaços, que é o que a gente chama de caracteres não imprimíveis. Ele não mostra isso pra gente. Como que a gente pode ver isso de forma um pouco mais simples? Eu uso uma outra função aqui que chama repre, de representação. Porque ele está mostrando na minha string como ela é, inclusive com o separador de aspas dela. E aí eu consigo ver, olha, minha string começou aqui, acabou aqui, beleza, e está com esse monte de espaços aqui no meio. Então, uma forma um pouco melhor da gente ver o que está dentro. Essa função repre aqui, ela é bem poderosa para a gente. A gente pode também concatenar strings. Então, posso colocar aqui cargo mais nova função. Colocar uma nova string. O que o mais para strings faz? Ele concatena. Ele vai colocar uma na frente da outra. E aí, aqui, cuidado. O mais não mistura strings com números. O que eu quero dizer com isso? Se eu tentar fazer isso daqui,
em outras linguagens infelizmente funciona, o Python dá erro. E vamos manter esse erro aqui. É sempre importante, quando a gente está aprendendo, a gente não ter medo do erro. Erro acontece com o programador, o cientista de dados mais experiente do mundo. Sempre dá erro. Qual que é a diferença quando a gente está aprendendo para quando a gente ganhou mais maturidade, mais experiência aí? A gente sabe ler esse erro e entender o que está acontecendo. E sabe buscar. Então, é sempre importante a gente dar uma olhada e entender ali. E o Python, ele tenta ser muito didático com os erros. Às vezes dá umas pisadas na bola, mas ele tenta explicar muito para a gente o que está acontecendo. Então, vamos ler essa mensagem aqui. Agora eu vou destrinchá-la um pouco mais. Ele está falando, olha, no programa IPython input 53, o que é 53? Esse daqui. Na célula 53, que ele vai executando conforme eu vou rodando novos códigos. Na linha 1, esta daqui, ele deu um tipo de erro. E ele dá uma detalhada. Eu só sei concatenar string com string. String com inteiro, eu não sei. Nota que se eu botasse um ponto flutuante, 2.32, ele daria quase o mesmo erro, só que ele está falando, olha, eu não sei concatenar string com ponto flutuante. Só com outra string. Então, da mesma forma que a gente viu lá, o mais, eu posso somar números com ele, quando eu estou com strings, eu posso colar strings, mas eu não posso misturar. O Python, ele tenta ser uma linguagem que dá bastante erro, o que é bom, porque ele não te deixa fazer coisas estranhas. A lógica aí dessa linguagem de programação é eu só vou fazer aquilo que parece óbvio para qualquer pessoa que gostaria de fazer aquilo. Coisas esquisitas, putz, eu não sei fazer, eu dou erro, eu vou reclamar. E aí, por favor, seja mais claro, seja mais explícito naquilo que você gostaria de fazer. Tem toda uma filosofia embutida aqui em torno disso. Então, beleza, a gente viu que a gente pode concatenar strings. A gente já viu aqui que a gente pode acessar uma substring que esteja lá dentro, count, etor, por exemplo. E nota que eu poderia colocar uma outra variável. Em todo lugar que eu estou colocando um número, uma string, eu poderia colocar uma variável e fazer isso programaticamente. Aqui é porque está tudo maiúsculo. Etor. Eu posso deixar tudo maiúsculo. Eu posso deixar tudo minúsculo. Tudo isso são métodos que eu posso fazer para trabalhar minha string. Eu posso, que eu usei lá em cima e não expliquei para vocês, o meu strip. O que o strip faz? Vamos vir aqui e olhar a documentação. O que ele faz? Retorna uma cópia da minha string com os white spaces no começo e no fim removidos. Então, olha que legal, o meu diretor estava cheio de espaços. Quando eu dou o meu strip, ele remove esses espaços. Tira o lixo das bordas. Você vê, isso é tão comum de se acontecer que o pessoal do Python já deixou uma função pronta para isso, para facilitar aí a limpeza da informação, a limpeza dos meus dados. E aí aqui, a gente trabalhou com um monte de funções e métodos e tal, da string, que já vem nativamente aqui dentro da linguagem. Só que no dia a dia, a gente vai precisar fazer muitas outras coisas, que quem desenvolveu a linguagem não foi capaz de pensar em tudo. Para isso, existe uma coisa que a gente chama de bibliotecas. O que é biblioteca? É um outro código que alguém escreveu e para uma determinada aplicação, para uma determinada tarefa, e ele falou, putz, ficou bom isso daqui. Vou deixar disponível para qualquer pessoa usar. E aí você pode importar esse código dessa outra pessoa e sair usando. Aqui dentro do Python existe esse site pypi.org, que é um repositório de bibliotecas. Então ele fala aqui, ó,
existem 309 mil projetos de bibliotecas que outras pessoas fizeram com alguma finalidade qualquer. Muitas delas são muito imaturas, aí, são uma coisa muito específica que você não deveria usar no dia a dia porque ainda está crescendo. Outras são muito famosas e muito importantes. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui uma que se chama Pandas. Esta daqui, Pandas. Que é uma biblioteca feita para se trabalhar com tabelas. Que é uma das coisas mais importantes que tem para a gente poder trabalhar com dados. Ver as informações de forma tabular. Colunas com nomes de uma informação muito bem definida. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, vamos recapitular aqui. Conceito 1, variáveis. Eu consigo guardar minhas informações dentro de caixinhas. Tipos básicos de dados. Qual é o mínimo que eu consigo colocar aqui dentro de uma caixinha? Números inteiros, pontos flutuantes, strings, booleanos. Eu consigo botar tudo isso. Condicionais, uma forma de eu quebrar o meu código e ir para lá e ir para cá. E aí ir tratando em cada situação para fazer uma coisa diferente. E a gente partiu para funções e métodos, primeiro de string. Conceito 4. Agora a gente vai para o nosso conceito 5. Que são bibliotecas. Eu sei que quem já mexeu com um pouquinho de Python já deve ter visto um pouco de lista e tal. Segura a emoção, eu já chego lá, tá? Eu estou fazendo dessa maneira para ficar um pouco mais dinâmico, isso que a gente está brincando aqui. Então aqui, para ilustrar, existem várias bibliotecas na aula 2. Eu vou entrar bem mais fundo nelas, mas aqui só para vocês verem o poder que a gente pode fazer e para vocês já poderem brincar com algumas coisas que vocês possam ter aí na casa de vocês. Então, vou explicar aqui o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o meu Excel, já estou com ele aberto, e eu vou construir uma tabelinha aqui para a gente. Então, por exemplo, vai ter aqui colaborador, vai ter aqui Rafinha, Joãozinho, Mariazinha, Luizinho. Todos os meus colaboradores têm que ter nome no diminutivo, é um requisito para se trabalhar comigo. Inclusive eu mesmo. E a gente pode ter aqui o salário. Vou falar que esse aqui ganha 7 mil, esse aqui ganha 4 mil, esse aqui ganha 10 mil, esse aqui ganha 9 mil. Construir aqui uma tabelinha. Um Excel que vocês podem fazer na casa de vocês. Aí eu vou salvar esse Excel. O que eu vou fazer? Eu vou construir essa tabela e vou ler ela dentro do Python. E eu vou modificar ela de algumas formas e depois eu vou escrever uma nova tabela modificada. Então vamos lá. Abrir aqui o Excel, vamos salvar isso. No dia a dia vocês vão trabalhar muito com tabelas que alguém já trabalhou, que alguém salvou. O meu Ctrl S não funcionou. Porque não é Ctrl S, agora é Ctrl B. Vamos mudar o local aqui. Mais opções. Vou colocar lá na pastinha que eu tô. Então, vamos lá. Este PC. Eu tô aqui no Rafinha dos dados. Não, não é aqui. Aqui, boa. Tô acostumado com Linux, aí o Windows fica tão confuso para mim, gente. Python básico aqui. Essa é a pastinha que eu tô. Então, tabelinha também, todo no diminutivo. Só que aqui, na hora de eu salvar, para simplificar eu ler com a minha biblioteca com pandas, eu vou salvar neste formato aqui. CSV UTF-8. O que é importante aqui é o CSV. Quer dizer que é um arquivo delimitado por vírgulas. É o tipo de dado mais simples que existe. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem o que é isso. Então, peguei aqui o meu Excel. Ele reclama aqui que pode perder dados, porque o CSV não é tão robusto quanto o formato da Microsoft. Mas tudo bem. Vamos aqui. Área de trabalho. Rafinha dos dados. Vamos abrir esse arquivo. Só que eu vou abrir ele não com o Excel.
Eu vou abrir ele com bloco de notas. O que é isso que ele fez aqui? Ó, ele pegou os mesmos dados que eu tinha aqui, vamos colocar assim, ó. No meu Excel, colocou num arquivinho de texto, super simplinho, super bestinha. Só que ele foi separando as informações com ponto e vírgula. Só o Windows faz isso, tá? Teoricamente, CSV deveria ser separado por vírgula, não por ponto e vírgula. Mas tudo bem, a gente lida com isso. E foi colocando, olha, na primeira linha eu tenho colaborador, salário, e ele colocou umas informações vazias aqui, porque aquela hora que eu apertei Ctrl S, na verdade ele sublinhou o nada e entendeu que poderia ter informação até aqui, por isso ficou desse jeito. Mas colocou aqui um monte de informações vazias. Aí eu tenho o Rafinha, que tem um salário de 7 mil e vazios. Joãozinho, que tem um salário de 4 mil e vazios. Mariazinha, tem um salário de 10 mil e vazios. E assim por diante. Isso aqui é o tipo de forma de se armazenar os dados no seu computador mais simples que existe e uma das formas mais usadas em ciência de dados. Justamente por ser simples, é fácil de você criar, editar, guardar, passar para as pessoas. Chama CSV. Vocês vão ver muitos dados de bases públicas sendo divulgados e transmitidos para todo mundo aí nesse formato, porque isso aqui se abre em qualquer sistema operacional, em qualquer contexto. Então, é isso que eu fiz. Eu criei um arquivinho de texto. Agora, se eu volto aqui para o meu Python, eu não sei onde está aqui. Ó, eu vou primeiro carregar a minha biblioteca. Aí aqui de novo, eu deveria ter que ter instalado essa biblioteca aqui. Hoje eu não estou tratando de instalação de pacotes. Estou só mostrando como usar as coisas, tá? Então eu vou importar minha biblioteca Pandas, que ela é para tratar aí com tabelas e dados, etc. E eu vou dar um nome para ela, como PD. Vocês já vão ver por que eu vou fazer isso. Fiz aqui, carreguei, já está aqui. E agora ela tem um monte de funções. Se eu der aquele truque lá de ponto e apertar Tab, ele mostra aqui um monte de funções e métodos e classes e um monte de coisa, um monte de códigos que um monte de gente já desenvolveu para a gente poder usar. E vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar usando esse monte de funções. Em ciência de dados, a gente, inclusive, nem usa todas, a gente usa algumas delas, que simplificam a nossa vida. Aqui, em particular, a gente vai usar a read CSV. Aqui eu dei run sem querer, ele mostrou o que é essa função, todos os argumentos dela, não se assustem com isso. Vamos até limpar aqui. E pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui a minha tabelinha. Se eu simplesmente fizer isso, o que ele vai fazer? Vai voltar uma coisa estranha. Por causa do maledeto ponto e vírgula. Porque ele está esperando um arquivo separado por vírgulas, não por ponto e vírgula. Como que a gente resolve isso? Quem faz essas funções nessas bibliotecas, em geral, já está preocupado em fazer uma coisa bem genérica. Então, se eu olhar aqui, abrir, apertar vírgula, segura Shift e Tab 2 vezes, ele abre a documentação. E a gente vai ver que tem um monte de parâmetros, informações que a gente pode passar aqui para essa função para facilitar o uso dela. O que a gente está interessado aqui, a gente não vai percorrer tudo isso, nem é para percorrer, a gente só dá uma lida na documentação se for necessário. A gente vai usar o CEP, que é o separador. Ao invés de vírgula, a gente chama de ponto e vírgula. E olha que legal. Ele falou, olha, eu tenho aqui 5 colunas. A coluna colaborador, a coluna salário e 4 colunas sem nome. E ele pegou, leu isso, mostrou na tela, já bonitinho, como numa tabela e tal, e jogou fora. Não fez lugar nenhum. Como que eu faço para ele ler essa tabela para eu poder trabalhar com ela? Crio uma caixinha, ponho dentro de uma variável. Em geral, para tabelas, essa variável a gente chama ela de DF, de data frame. É como o Pandas costuma chamar, mas você chama do que você quiser. Tá? Pode ser tabelinha, inclusive. Vou botar aqui minha tabelinha. Então, tem aqui os meus dados nessa minha tabelinha. Vamos entender melhor. Ele leu aqui
colaborador, salário, coluna sem nome, porque lá no arquivo, lembram que tinha aquele monte de ponto e vírgula? Vou abrir aqui, ó. Bloco de notas. Python, deixa um bloquinho de notas. Toda vez que ele vê um ponto e vírgula, ele fala, olha, estou separando informações. E ele entende. Tem a informação colaborador, a informação salário, a informação vazio, porque está entre dois pontos e vírgulas, a informação vazio, porque também está entre dois pontos e vírgulas, e a informação vazio, que está entre o ponto e vírgula e o fim da linha. Ele chamou tudo isso de sem nome. E dentro da informação, toda vez que ele encontra um vazio, que não for um nome de coluna, que é a primeira linha aqui, ele completa com esse NaN. O que é isso? É a abreviação para not a number. É uma forma do Python trabalhar aí com informações que ele não sabe o que é. Chama de vazio. A gente não quer. Isso aqui foi um erro, foi um acaso e tal. Eu não quero trabalhar com essas colunas aqui que não tem lógica. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, vou jogar fora as colunas. Para isso, eu uso uma funçãozinha aqui pronta, chamada drop, em que eu posso passar aqui uma lista, e a gente já vai chegar nesse conceito de lista daqui a pouquinho, mas para ficar um pouquinho mais simples aqui, a gente passa uma lista das colunas que a gente quer jogar fora. Lista eu estou separando aqui por colchetinhos. Então, quero jogar fora aqui a unnamed 2.2. Nota que eu estou passando em string, eu estou passando o nome das minhas colunas. Unnamed 2.3 e unnamed 2.4. E aí, aqui, isso é uma chatice, eu não vou pedir para vocês entenderem isso agora, simplesmente acostuma. Quando eu quero jogar fora colunas no Pandas, eu tenho que passar esse axis igual a 1. Então ele vai tentar jogar fora linhas. Então aí, ó que legal. Jogou fora aquelas colunas. Só que, de novo, eu joguei fora, mas não fiz nada. A minha tabelinha continua igual. Porque ele aplicou a função, mas não fez nada. Em geral, as funções não modificam o objeto que chamou elas, a variável que chamou elas. Elas vão aplicar alguma coisa, vão voltar uma cópia disso, mas não vão modificar. Há raras exceções, tá? Em que o seu método vai modificar ali um dos argumentos, ou que vão aqui dentro, ou que chamaram. Mas não é o mais típico. Se eu quiser substituir, eu faço assim. Tabelinha recebe tabelinha.drop, as colunas que eu quero jogar fora e o meu eixo. E eu tenho a tabelinha. E eu tenho essas linhas aqui que eu também quero jogar fora. Também posso usar o drop. .drop 4, 5, 6. Aqui, como eu estou jogando fora linhas e não colunas, eu não preciso passar esse axis. Por padrão, ele já sabe o que fazer. Olha que legal. Então, também substituo. Aí tem a minha tabelinha aqui. Olha que lindeza. Só que agora eu vou querer aplicar aquela condição que a gente criou lá em cima. Então, caso o meu salário seja menor do que 9.000, então deu um aumento de 10%. Como que eu faço isso? Uma das formas, que alguém aí que já viu um pouco de programação, estaria pensando e tal, seria usando um for. Aqui, nesse momento, eu não vou fazer isso, porque eu estou passando para vocês justamente a lógica de bibliotecas e de métodos. Então, toda vez que há um método pronto para fazer aquilo que a gente quer, e encontrar um método pronto, a gente pode vir aqui no Google e procurar how to select rows in pandas. E, de novo, saber inglês ajuda um pouco. Mas quando vocês procuram, vocês encontram vários tutoriais e formas de como se fazer isso. E é uma forma muito comum, todo programador, todo cientista de dados faz isso para ir aprendendo cada vez mais. A gente nunca para de aprender. Então, eu vou usar aqui um método pronto. Eu não vou ficar degradando, construindo uma lógica do zero e tal. A gente já vai chegar nesse conceito de for,
mas aqui eu quero mostrar para vocês que tem muita coisa pronta para a gente. Então, como que eu faço isso? Existe um método aqui do Pandas, dessas tabelas do Pandas, desse tipo de variável aqui, que é o lock. Funciona o quê? Eu separo ele entre colchetes e não entre parênteses, por uma característica aí dele. E eu posso passar uma condição aqui dentro. Que condição? Por exemplo, salário for menor do que 9.000. E ele me volta só um pedacinho dessa tabela. E aí, o que eu posso fazer? Eu quero dar um aumento de 10% para todo mundo que foi selecionado. Então, como que eu posso fazer isso? Então, eu pego esses caras aqui, mas só a coluna salário deles, que eu consigo passar aqui num segundo argumento do meu lock, eu vou fazer o quê? Vou dar um aumento de 10%, vezes um mais aumento, que a gente viu lá em cima. Tendo aumento é igual a 0,1. Ah, a linha começou a ficar muito grande no Python, não tem problema. Você pode colocar aqui uma barra invertida, fica aqui do lado do Z no teclado, e você pode continuar na linha seguinte. Até colocando um espacinho para ficar mais fácil de enxergar. É só cuidado que não pode ter nada aqui depois da barra, mas ele entende que ele está continuando na outra linha. Aí, ó que legal, ele executou isso aqui, e se eu vejo a minha tabelinha, ó que lindeza, deu um aumento de 10% para o Rafinha, estou muito mais feliz, e deu um aumento de 10% para o Joãozinho, que também ficou muito mais feliz. E a Mariazinha e o Luizinho continuaram com o mesmo salário, que já é alto, então eles já estão felizes por padrão. Então, ó que legal, aqui a gente está usando aquele conceito que a gente viu lá atrás, de booleano, que a gente viu como usar dentro de uma condicional e tal, mas aplicando direto em um monte de pessoas. Aqui no caso, era uma tabela com 4 itens. Mas pode ser uma tabela com 100.000 linhas, 100.000 funcionários. E eu consigo aplicar isso de forma automática, encontrar essas pessoas, encontrar padrões, encontrar médias de uma forma muito direta. Por exemplo, aqui na minha tabelinha, se eu selecionar a coluna salário, e der um ponto min, eu consigo ver qual que é o salário médio. Ele somou esses 4 salários e dividiu por 4. Ele tirou a minha média. Então, isso aqui já é um primórdio do que vocês estão vendo aqui, do que a gente faz dentro de ciência de dados para entender e tirar insights. Isso daqui a gente faz todo dia. Tem uma tabelona. Putz, vamos ver qual que é a média dessas informações. Quais são as características dela. Vamos selecionar dados. Quando vocês estão fazendo isso, vocês já estão fazendo um dos trabalhos de um cientista de dados. Entender o que está aí. E quando você tem uma tabela muito grande, você vai selecionando um monte de coisa, vai tirando insights, vai olhando, vai aprendendo. E aí, conforme vocês vão acompanhando aqui os vídeos do canal, vocês vão ver muitas outras ferramentas para se trabalhar com isso. Então, aqui hoje, foi uma palhinha para vocês se acostumarem com essa ideia de métodos e funções e já usar conceitos prontos, um monte de recursos que outras pessoas já desenvolveram, que a gente não tem que se preocupar. Então, aqui a gente não teve que aprender, putz, mas como é que eu faço para abrir um arquivo e modificar ele e tal, não sei o quê. Beleza, eu já uso aqui a read CSV. Aí, como é que eu jogo fora a coluna? Vou ter que acessar? Não, já tem um método para se jogar fora. Já tem um método para se selecionar só um pedaço da tabela e modificar ele. E aí, por último, a minha tabelinha aqui, eu posso querer escrever essa modificação num novo arquivo. Como que eu faço esse? Ponto to CSV. Tabelinha atualizada. .csv. E para manter esse padrão esquisito do Windows, vou colocar aqui CEP igual ponto e vírgula de novo. Essa coisa triste. E aí, se eu faço isso, olha que legal. Se eu vou aqui na minha pastinha, nota que aqui já apareceram coisinhas aqui dentro da minha pastinha do Jupyter, mas se eu venho aqui, ó,
apareceu a minha tabelinha atualizada. Eu posso abrir ela dentro do Excel e aparecem as minhas novas informações. Aqui, no caso, o salário do Rafinha, por alguma razão, o Windows errou nele. Veio errado. Provavelmente é um erro do Excel, tá? Se a gente abrir aqui com o bloco de notas, é por causa do ponto. Ele se confundiu na hora de colocar o ponto zero. O Excel, às vezes, engana a gente, tá? Mas tudo bem. Isso não é um grande problema. Se eu colocar aqui, provavelmente, CEP vírgula, será que ele acerta? Não sei. A gente consegue abrir e corrigir isso à mão em certos casos. E, tipicamente, a gente vai trabalhar mais no Python e mais dentro de linguagens de programação, tá? Então, não é um grande problema. Vamos fazer um teste aqui. Tem uma função, acho. Round decimals igual a 1. Acho que tem esse método. De novo, tem um método pronto. E aí, quando você vai se acostumando com programação, você acaba chutando algumas coisas de cabeça. Então, eu não sabia aqui, mas eu falei, putz, provavelmente tem um método que arredonda. Que arredonda a minha tabela inteira de uma vez só. Arredondar em inglês é round. Então, ó, eu digitei aqui ponto, comecei a digitar e dei tab. Ele já me mostra o que tem para completar. Rolling, provavelmente faz outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem um round. Eu posso abrir o parênteses. E se eu aperto aqui Shift Tab Tab, ele mostra, ó. Retorna um novo, arredonda o data frame, a tabela, o número variável de casas decimais. Posso passar aqui decimals igual a 1. Vamos ver se isso funciona? Antes de escrever no arquivo, vamos testar isso. Parece que funciona. Rodou. Vou fechar isso aqui. Vamos abrir de novo aqui. Primeiro no bloquinho de notas. Resolveu. Aí agora, olha que barato. Quando a gente lê isso aqui no Excel, agora está certinho. Note que ele colocou uma coluna a mais aqui. Uma coluna de índice. Que é o número da linha do arquivo que ele leu. Isso é bem importante dentro do contexto de ciência de dados. Mas a gente vai deixar para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma introdução. Fiz um misto aí do que se costuma fazer com programação para ficar um vídeo mais interessante, mais dinâmico. Então, recapitulando aqui tudo que a gente viu hoje. A gente viu um conceito bem básico, que é como guardar informações dentro de caixinhas, e a gente já viu que essas informações podem ser genéricas. Podem ser números, podem ser strings, podem ser booleanos, podem ser tabelas. Aqui tem uma tabela inteira dentro da minha variável, tabelinha. Qualquer tipo de informação estruturada que alguém possa ter sonhado em alguma forma de estruturar isso dentro da minha linguagem, eu consigo colocar isso dentro de uma variável e dar um nome para ela. Dentro do meu código, eu consigo ir separando todos esses tipos de dados. Aqui a tabela seria um tipo avançado de dados, que a gente vai ver na próxima aula. Outras formas mais interessantes de se trabalhar, tá? Uma das formas de eu trabalhar com essas informações é ir quebrando os meus códigos. Dependendo de certos contextos, em certas situações, eu posso fazer uma coisa ou outra, que são as condicionais, que eu uso aqui as booleanas. Eu posso usar isso dentro de um if, que é uma forma de se escrever uma condicional, se é a forma mais clássica dentro de uma linguagem, ou certas estruturas já embutem isso dentro delas. Então, por exemplo, a tabela, eu consigo colocar uma condição aqui dentro do meu método lock e usar isso para selecionar linhas, colunas e trabalhar com a minha informação e tirar novos insights mais interessantes. E muito do que a gente vai fazer não vai ser ficar construindo do zero. A gente pega métodos já prontos que outras pessoas já trabalharam e vai construindo eles pouco a pouco, de uma forma lógica, de uma forma sensata, de uma forma que a gente sabe o que está fazendo, mas sem se preocupar com os detalhes do computador. A gente se preocupa aqui com os detalhes do problema de negócio, de putz, como que eu vou fazer para os meus clientes comprarem mais caneta? Eu não quero saber se eu estou olhando para inteiro, para ponto
flutuante para memória, se meu processador é Intel, se é AMD, se é um celular, o que que é. Eu estou interessado em fazer os clientes comprarem mais lápis. Então, vou usar um monte de métodos e funções e trechos de código que alguém já desenvolveu para poder fazer isso. Na aula que vem, a gente vai aprender a criar nossas próprias funções também, porque às vezes é interessante para deixar o nosso código mais organizado, mais estruturado, para ajudar um colega. Mas a gente vai usar basicamente coisas que outras pessoas já fizeram. E por isso que a gente não precisa de uma programação tão avançada assim. A gente não precisa saber desenvolver uma grande biblioteca, saber desenvolver um navegador, uma interface gráfica. A gente pode ficar aqui em coisas mais ligadas ao que é interessante, coisas à ciência de dados e usar recursos prontos. Na aula que vem a gente continua, na aula que vem a gente vai ver tipos avançados de dados, a gente vai ver listas, como que a gente consegue encapsular muitos dados dentro de uma única estrutura e poder ir trabalhando isso e criando códigos que se repetem. E a gente vai entrar mais a fundo de outras bibliotecas. A gente viu um pouquinho aqui da nossa biblioteca de tabelas, a gente vai ver muito mais coisas que dá para ser feito com ela. E a gente vai ver também outras bibliotecas que permitem a gente fazer gráficos, a gente calcular estatísticas, a gente treinar modelos de machine learning. A gente vai ver tudo isso aí dentro da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se vocês ainda não deixaram. Ajuda bastante aqui o canal. E valeu, gente. Obrigado.